Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então as nossas aulas sobre instalações elétricas e o tema de agora são justamente as tomadas, tudo bem? Bom, o que nós chamamos de tomadas, né? Na verdade, uma tomada é qualquer ponto onde seja possível tomar energia elétrica, ok? Por exemplo, pensa no seu chuveiro. Se você for dar uma olhada no seu chuveiro, tá, ele é só um fio, né, saindo pela parede, né, ou então, por exemplo, essa luminária, né, só um fio aqui, ok? Ela não é ligada nesse tipo de dispositivo que a gente está acostumado a pensar como sendo tomada, tá? Mas ela é ligada em um local que provê energia elétrica, onde se toma energia elétrica. Então, todo lugar que for um local de tomada de energia elétrica, a gente chama de tomada, ok? Bom, mas quando a gente fala em tomada mesmo, né, a gente pensa nesse tipo de dispositivo. Esse tipo de dispositivo que a gente compra em qualquer loja de material elétrico é o que a gente chama de tomada de uso geral, ou TUG, ok? Ela vem em duas versões. Ela vem na versão de 10 e de 20 amperes, e que a diferença entre isso é justamente o diâmetro desses bocaizinhos de entrada, desses furinhos, ok? O de 10 amperes tem 4 milímetros de diâmetro, enquanto que o de 20 amperes tem 4,8 milímetros, né, de diâmetro, ok? A gente vê essa diferença nos plugs que a gente coloca, ok? Nas tomadas. E de onde surgiram esses tipos de tomadas? Elas surgiram no Brasil em 2002 por meio de uma norma, e essa norma é baseada, na verdade, né, em uma outra norma internacional, uma IEC. Tá? E essa IEC foi uma tentativa de padronizar, né, os plugs e as tomadas de energia no mundo todo. Só que pouquíssimos países aderiram a esse tipo de tomada, ok? O Brasil foi um dos poucos que aderiram. E acabou que nós implementamos isso por meio de uma norma específica em 2002. Essa norma, inclusive, sofreu algumas atualizações, sendo que a última é de 2013. No entanto, apesar dessa norma ser de 2002, nós só efetivamente colocamos a norma em prática a partir de 2009, para que todas as lojas de materiais elétricos tivessem tempo, claro, de terminar os seus estoques e fazer estoques com os plugs novos, ok? Desde 2009, então, você não encontra mais os plugs antigos para comprar nas lojas de materiais elétricos, só os plugs novos, tudo bem? E quando você dá uma olhada no plug da tomada, você nota que existe um furinho no meio, e esse furinho ele é deslocado, né, dos outros dois, ele não é alinhado com os outros dois. Então, o correto da orientação dele é para cima ou é para baixo? Bom, na verdade, as duas orientações são possíveis. Tá? Quando você olha a norma, você tem tanto a possibilidade dele estar virado para cima quanto para baixo. Né? Existem todas essas figuras. Na verdade, elas devem se adaptar ao plug que está sendo ligado. O primeiro deles é aquele que possui a saída do fio reta, em 0 graus. Tá? E o que acontece é que tanto faz para isso daí, se você vai estar com a orientação dela para cima ou para baixo, tudo bem? Ele vai se encaixar e o fio vai sair e ficar à mercê da gravidade do mesmo jeito. No entanto, tem um segundo tipo, que esse segundo tipo ele é problemático no sentido estrutural. Ele tem uma curva, né, de 90 graus, física, né, por meio do PVC que o compõe. O que acontece é que se a tomada não estiver orientada corretamente de acordo com os pinos do plug, então vai acontecer desse plug ficar de ponta cabeça, e aí o plug vai ficar invertido e vai ficar à mercê da gravidade, sofrendo força cisalhante nessa dobra. Então, o que acontece é que a tomada ela tem que estar com a orientação de acordo com o plug que se liga nela, tudo bem? Bom, ainda que sejam possíveis as duas orientações, existe uma coisa que a norma exige, independente da orientação que você colocou a tomada. É que
o neutro sempre fique à esquerda, tá? E, portanto, a fase sempre fique à direita. Então, o neutro sempre à esquerda, a fase sempre à direita, e o pino do meio sempre será proteção equipotencial. Tudo bem? Ah, mas e se a tomada for, né, eu quiser que ela seja bifásica? Bom, nesse caso, né, as tomadas bifásicas, elas vêm, tá, com uma cor diferenciada, justamente para a gente poder saber que ela é uma tomada bifásica, ou seja, que existem duas fases ligadas na esquerda e na direita, tá? Independente disso, o borne do meio continua sendo a proteção equipotencial, tudo bem? Bom, mas chega de contar a história, então vamos para a prática. Bom, pessoal, vocês se lembram dessa situação aqui da aula passada? Só para relembrar que a gente está ligando uma lâmpada. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, a gente tem o circuito número 1 chegando, tudo bem? Ele está chegando, trazendo então fase, neutro e proteção. Ele passa pelo cômodo, vai embora, tudo bem? Então ele está trazendo fase, neutro e proteção dentro dele. E aí a gente tem uma lâmpada aqui no quarto e a gente quer aproveitar para ligá-la. Para fazer isso, a gente então envia por meio da tubulação que passa pelo teto e pela parede, fase até o interruptor. Depois do interruptor, a fase retorna, então é o retorno aqui em amarelo, ok? Até a lâmpada. E aí nos dois bornes da lâmpada a gente pluga então o retorno em um deles e o neutro no outro, provocando a diferença de potencial. E a gente pode controlar essa lâmpada tranquilamente. Fechou, é isso daí. Agora, uma outra situação que ocorre muito comumente. Logo abaixo do interruptor tem uma tomada. E essa tomada é ligada ao interruptor por meio de um pedaço de eletroduto. Bom, nós temos tudo que nós precisamos aqui, ó. Fase, neutro e proteção, tá? No circuito número 1, tá? Que já está ligado à lâmpada. Que tal a gente pegar, então, fazer uma derivação nesses três e levar até a tomada? Que tal? De jeito nenhum, tá ok? A norma NBR 5410 recomenda fortemente que os circuitos de iluminação e de tomadas de uso geral, TUGs, tá, sejam separados entre si, tudo bem? Ela até admite, na verdade, algumas exceções, tá? Via de regra, tá? Sempre faça o seguinte: circuito de iluminação sempre separado dos circuitos de tomada, tá? Assim você nunca vai errar. Bom, então eu tenho aqui, na verdade, tá, o circuito número 2, que é o circuito para tomadas de uso geral, TUGs, tá ok? Para tomadas de uso geral. E eles são exatamente os três condutores que nós temos que levar até a tomada. Bom, como nós podemos fazer isso? Ora, por meio dos caminhos disponíveis, tá? Quais são os caminhos disponíveis, tá, para os condutores elétricos? São, tá, os eletrodutos. Então, o único caminho disponível para que o circuito saia daqui, da caixa de luz, tá, octogonal, até a tomada, são justamente esse pedaço de eletroduto que passa pelo teto e desce pela parede, tá, e esse outro pedaço de eletroduto aqui, tá, que liga a tomada até o interruptor. Bom, então ficou dessa maneira. A gente continua então pelo caminho possível, ok? Levando então os condutores até a tomada. E ao chegar na tomada, nós colocamos de acordo com o que manda a norma, tá? Vamos adicionar só mais uma tomada aí, para a gente ver mais um exemplo, tá? Vamos fazer o seguinte então. Vamos colocar uma tomada aqui nesse local na parede, tá? E vamos fazer a comunicação dela com essa outra tomada justamente por meio da parede. Então tá aí, pessoal. Essa tomada aqui também precisa receber fase, neutro e proteção. Tudo bem? Como é que a gente faz? Bom, a gente leva isso do circuito número 2 até ela, pelo caminho disponível. Bom, vamos aproveitar então que os três elementos que ela precisa já estão aqui. Então tudo que a gente precisa fazer é uma derivação aqui e enviar esses caras para ela. Bom, pessoal, então tá aí, tá? Essa daí, então,
é a nossa ligação. Ok, pessoal, então aqui a gente tem o nosso diagrama unifilar, né, que inicia da onde nós paramos na aula passada, que é justamente a ligação de uma lâmpada. Agora, então, nós vamos aprender a simbologia de tomadas. A primeira delas é aquela tomada que mais se vê em todos os lugares, que é aquela tomada perto do rodapé. Ela fica a 30 centímetros, tá, do piso acabado. E essa daí é o que nós chamamos de tomada baixa. E o símbolo de tomada baixa é um triângulo todo vazio. Então tá aqui, esse é o símbolo de tomada baixa, 30 centímetros do piso acabado. O segundo lugar onde você pode colocar as tomadas, junto com os interruptores, né, na mesma caixa de passagem dos interruptores. Então tá aí, esse é o símbolo de tomada média. E o último lugar onde você pode colocar uma tomada, né, de acordo com a norma, é perto do teto. Na verdade, ela fica então a 2,20 metros, tá, do piso acabado, tudo bem? E o símbolo dela é justamente, tá, o triângulo todo pintado. Então tá aqui, esse é o símbolo de tomada alta. São os 3 locais, né, que a gente tem símbolos bem definidos na norma. E no nosso projeto, então, o que nós tínhamos eram 2 tomadas. Inclusive as 2 tomadas baixas. Uma delas estava literalmente abaixo da tomada, tá? E a outra estava nesse ponto da parede aqui. Então, será que eu posso colocar o símbolo de tomada baixa em cima dessa bolinha? Ficaria algo assim, olha só. E aí, será que eu posso fazer isso? Na verdade, não. Porque se você reparar bem, você, no fundo, inventou um novo símbolo aqui, tá? Sendo que existe símbolo pré-definido para as 2 coisas. Então isso daqui não pode acontecer, os 2 têm que ficar separados. Tá? Então, nesse caso, e só nesse caso, tá, nós vamos colocar então no diagrama unifilar, um do lado do outro. Ok, coloquei um do lado do outro. Tá? Eles, na verdade, aqui estão um pouquinho mais separados do que de costume, mas é para você ver bem aí na sua casa, tudo bem? Geralmente eles ficam um pouquinho mais juntos. Mas como você se lembra, os 2 estão ligados entre si por meio de um eletroduto. E é um eletroduto que passa pela parede. Logo, dentro da parede, tá? Dentro da parede, por meio de linha contínua, esse é o símbolo, lembra? Tá? De eletroduto dentro da parede, nós vamos ligar os 2. Olha só. Maravilha! Tá? Então, agora os 2 estão ligados, ok? Um debaixo do outro, isso daqui então agora um do ladinho do outro, assim, bem pertinho. Então denota que está um do lado do outro. Né? Nós nunca vamos utilizar 2 símbolos no mesmo ponto, tá? Isso causa confusão. Né? E omite, inclusive, o eletroduto, tá? Que liga os 2 elementos, tudo bem? E agora tinha uma outra tomada aqui que se ligava a essa por meio do quê? De um eletroduto na parede. Vamos desenhar. Muito bem. Então agora nós temos todos os elementos necessários para fazer essa ligação. O que está faltando? Está faltando levar os condutores, fase neutra e proteção, pelo caminho disponível até eles. Vamos ligar essa primeira tomada aqui então. Bom pessoal, então eu desenhei aqui o circuito número 2, passando pelo teto. Ele chega até a caixa de luz aqui, a caixa octogonal, e a gente envia ele então para a caixa de passagem do nosso interruptor. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso caminho possível, que é esse eletroduto aqui dentro da parede. Tá vendo? Bom, e aí eu vou desenhar esses 3 símbolos, fase, neutra e proteção, bem aqui no meio da parede? Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque assim a gente acaba carregando demais a simbologia, tá? Pode levar a algum tipo de confusão. Então o que a gente faz? Olha só, a gente puxa uma setinha, um pedacinho de eletroduto, para indicar que a gente está falando desse pedacinho aqui, e aí nesse eletroduto a gente desenha o que está passando nesse caminho. Tá vendo a importância de colocar o número do circuito em cima? Senão fica uma bagunça aí, ninguém entende mais o que está acontecendo. Tudo bem? Tá? Então, ao desenhar esses 3 símbolos aqui, eu automaticamente transformei o eletroduto que estava vazio num eletroduto que está carregando, então, tá? Fase, neutro e proteção. Excelente!
Agora, essa segunda tomada também está ligada, tudo bem? E bom, na verdade, né, ao descobrirmos que existe, na verdade, uma diferença entre a seção nominal da iluminação e das tomadas, nós vamos ter que anotar isso daqui no nosso diagrama. Então, só para matar a sua curiosidade, tá? Quando a fiação for de 1,5, a norma simplesmente fala, não precisa escrever nada, tudo bem? Não anote nada, que a gente já sabe que se não tiver nada anotado, é 1,5. No entanto, qualquer coisa diferente de 1,5 tem que ser anotada também, né, junto do circuito, tudo bem? Então é muito comum a gente colocar uma bolinha, né, indicando que é a seção nominal, tá, desse condutor, né, qualquer um deles no caso, tá, e colocar logo em seguida o valor, no caso aqui 2,5, tá? Então a gente tem 2,5 aqui, a gente tem 2,5 aqui, tem 2,5 aqui e 2,5 aqui. Então em todos os lugares a gente tem que anotar para que a pessoa, né, o eletricista que for instalar, não tenha a mínima dúvida do que está acontecendo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, tá? Nós estamos evoluindo nas nossas ligações. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.